Ô gente, chegou o tempo, o domingo ser posto em prática nos Estados Unidos, assim como Deus o revelou para a sua serva Deusilene Souza. E aqui você está contemplando esta foto, os evangélicos, ou seja, os protestantes apostatados dos Estados Unidos, orando por Donald Trump para ele cumprir esta agenda para pôr o domingo em prática nos Estados Unidos pela falsa liberdade religiosa, que é o Projeto 2025. E entre esses protestantes apostatados, aqui está a Igreja Adventista do Sétimo Dia orando por Donald Trump na pessoa de Ben Carson. Se esses pastores representam os protestantes dos Estados Unidos, as igrejas dos Estados Unidos, também Ben Carson representa a Igreja Adventista do Sétimo Dia dos Estados Unidos. Então você está vendo a profecia se cumprindo. E fica até o final desse vídeo, pois você verá ainda neste vídeo esta mesma foto posta por Michel Suboge, mas porém ele fez um recorte, ou seja, trouxe a foto para perto para que escondesse Ben Carson, porque no vídeo dele, na live dele, ele mostra os pastores evangélicos orando por Donald Trump, mas Ben Carson ele escondeu. Fica até o final para ver a matéria completa sobre esse fato. Donald Trump ganhou as eleições no dia 5 de novembro de 2024 e nós esperamos os adventistas do sétimo dia fazer vídeos dando as notícias para que eles mesmos falassem que a respeito do decreto dominical que agora os Estados Unidos vai colocar em prática esse decreto dominical. E o que isso significa? Significa que confirmou realmente o que Deus revelou para a profetisa Deusilene Souza, que o que Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020, o decreto para o mundo inteiro promover a falsa liberdade religiosa, como Deus o revelou, que esse decreto foi o decreto da imagem da besta, o decreto do decreto dominical, e que foi a primeira fase do decreto dominical, como Deus revelou. E que, segundo o que nós falamos, como Deus revelou para a sua serva Deusilene Souza, que agora o domingo seria posto em prática nos Estados Unidos. Então, o mesmo que botou a primeira fase do decreto dominical é o mesmo que botará o decreto dominical em prática, o domingo em prática nos Estados Unidos. Pois o projeto 2025 é o mesmo Fredon 25 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pois esse projeto 2025 e o Fredon 25 é a mesma falsa liberdade religiosa que Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020, quando ele foi perante a imagem de João Paulo II, aquele líder da Igreja Católica que fez a carta de 100 páginas de ex-domínio. Então, ele com a primeira-dama dos Estados Unidos no primeiro mandato, reverenciou a imagem de João Paulo II e após a reverência voltou para a Casa Branca e fez o decreto mundial para todos os países promover a falsa liberdade religiosa, que é, como Deus o revelou, é o decreto dominical. Foi o decreto dominical na sua primeira fase, como agora ainda na primeira fase, ele implementará o domingo nos Estados Unidos. E depois, esse mesmo domingo,
se tornará obrigatório, tudo pela falsa liberdade religiosa. E até o decreto de morte será pela mesma falsa liberdade religiosa, como Deus o revelou. E quem está por trás desse decreto dominical é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja nesta foto os pastores evangélicos, protestantes apostatados dos Estados Unidos, orando pelo Donald Trump. E aqui do lado, você vê Bencaço da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E na Casa Branca está o pastor Bill Knott. Na Casa Branca está o pastor Bill Knott, pois na Casa Branca tem o escritório dos pastores, mas quem comanda esse escritório dos pastores, dos evangélicos, dos protestantes, é a Igreja Adventista pelo pastor Bill Knott, que promove essa falsa liberdade religiosa. Então, também com a vitória de Donald Trump, foi mostrado claramente que a heresia do decreto dominical pela mudança do clima, pela COP do clima, pelas mudanças climáticas, cai por terra, que o decreto dominical é como Deus o revelou para a sua serva Deusilene Souza, que é pela falsa liberdade religiosa. E assim como saiu pela falsa liberdade religiosa a primeira fase do decreto dominical no dia 2 de junho de 2020, e também agora é pela falsa liberdade religiosa, pois Donald Trump está dando continuidade ao primeiro mandato que ele já governou os Estados Unidos, foi para impor a falsa liberdade religiosa, para quebrar a emenda Johnson no dia 4 de maio de 2017 e para dar fôlego à imagem da besta, pôr o decreto dominical no dia 2 de junho de 2020, a sua primeira fase, e todas as outras fases que se seguirá o decreto dominical, a fase proibindo comprar ou vender, e a fase para matar num só dia todos os que guardam o sábado, a menos que guarde o domingo, será pela falsa liberdade religiosa. Donald Trump cumpre exatamente a profecia. Ele é o Constantino moderno, pois assim como a igreja primitiva, na sua apostasia, teve Constantino para fazer a lei falsa de liberdade religiosa no ano 313, a primeira lei falsa de liberdade religiosa, assim também a apostasia da Igreja Adventista tem este Constantino moderno para fazer os decretos em todas as suas fases a respeito da falsa liberdade religiosa, pois já fez a primeira fase do decreto dominical no dia 2 de junho de 2020, agora ele volta com o projeto 2025, que é o mesmo projeto Fredon 25, a mesma agenda 2025 da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a falsa liberdade religiosa. A vitória de Donald Trump para pôr o domingo em prática nos Estados Unidos mostra claramente que o Ministério Quarto Anjo, que este ministério, o qual é o Quarto Anjo, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que Deusilene Souza foi escolhida por Deus para estar no lugar de L.G. White, e que tudo que Deus revelou para Deusilene Souza se cumpriu exatamente assim como a revelação declarou que se cumpriria.
e especificamente no assunto de liberdade religiosa, a qual Deus revelou que a liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo é a falsa, é a perseguição, e que no dia 2 de junho de 2020, o que Donald Trump fez, o decreto mundial para promover a liberdade religiosa, a qual é a falsa, foi o decreto dominical. Isso significa que realmente este ministério foi chamado por Deus. Mais uma prova. Como nós falamos, está se cumprindo. O decreto dominical é exatamente pela falsa liberdade religiosa. E agora vocês já assistiram vários vídeos dos adventistas, como o do Michel Suboge, canal Checknax, provando isso, que Donald Trump, ele colocará o domingo nos Estados Unidos da América do Norte, assim como Deus revelou que realmente é pela falsa liberdade religiosa o decreto dominical e não pela acópio do clima ou pelas mudanças climáticas, como os adventistas pregavam. Então, irmãos e irmãs, e agora eu vou colocar aqui essa foto que você está vendo, essa foto completa que você está contemplando aqui na tela. Você observa do lado, este um aqui do lado, é Bencasso, é o adventista, juntamente com os evangélicos, orando por Donald Trump. E agora você vai ver um vídeo de um opositor da mensagem do terceiro anjo. E ele vai mostrar para você a falsidade de Michel Suboge, colocar essa mesma foto no vídeo dele, mas ele corta a foto, ou seja, traz para perto, para esconder o Bencasso adventista, porque ele quer mostrar que os evangélicos estão orando ali, mostrando sobre o decreto dominical. Agora vai sair o decreto dominical em prática nos Estados Unidos, mas Michel Suboge usa de falsidade e escondem o Bencasso, esconde o adventista. Irmãos, quem está na frente deste decreto dominical é a Igreja Adventista. Esse projeto 2025 é o mesmo Frendom 25 da Igreja Adventista. Nós já mostramos aqui no canal Profecias Finais, o Frendom 25 é o mesmo projeto 2025, é a mesma falsa liberdade religiosa. É por isso que o pastor Odailson Fonseca já está ensinando para que o domingo seja celebrado. É por isso que outros estão pregando, para que as pessoas guardem o domingo. Então, vou finalizar aqui e você agora acompanha o vídeo do canal para que possamos mostrando aí a falsidade de Michel Suboge, pois escondeu na foto o Bencasso. E isso é muito triste porque faz com que as pessoas desbocham da verdade, ou seja, de L.G. White. Não tem nada a ver Bencasso e a falsidade de Michel Suboge, pois contém foto do Bencasso com L.G. White, ou com a profecia do decreto dominical. Então, veja o vídeo. Ele falou que os evangélicos estavam orando pelo Trump. Olha o que ele vai falar. Veja aí na foto, né, o Trump sendo evangélicos, né, fazendo oração pelo Trump para a sua eleição. Mais uma vez nós vemos aí evangélicos, né, fazendo oração pelo Trump. Legal. Então, olha bem essa foto. Vou passar aqui mais devagarzinho para você ver o recorte. Esse aqui é o frame completo do vídeo do Michel Suboge. Dá uma olhada no vídeo. Ok. Aí você vê, poxa vida, realmente, ó,
Aqui eu posso reconhecer aqui pelo menos uns 6 pastores que eu conheço, pastores evangélicos de igrejas aqui dos Estados Unidos, pastores famosos, tá? Vamos lá. Esses pastores estão aqui orando pelo Trump e ele fala, evangélicos, é a mistura do governo com o... Tá bom. Tá bom, adventista. Vamos mostrar a foto real? Eu quero te mostrar uma coisinha. Olha essa foto. Essa é a foto original que o nosso querido Michelson fez um recortezinho. Agora, quem é esse cara que está aqui do lado em pé? Do lado, orando pelo Trump, impondo as mãos aqui, todos eles impondo as mãos uns dos outros, fazendo tipo uma corrente intercessória pelo Trump. Mas quem é que aquele indivíduo que está ali em pé ali? Quem que é ali? Esse cara aqui, ó. Eu não consigo apontar com o meu mouse, mas você consegue ver? Do seu centro vem o Trump, aí para a direita tem um que está com um joelho no chão, um joelho para cima, do lado tem um senhor de terno, em pé. Agora, quem é ele? Quem é ele, Michelson Borges? Fala pra gente, explica pra gente quem que é esse indivíduo que tá ali. É o Dr. Ben Carson, que é o quê? Que é o quê? Adventista do sétimo dia. Mas o Michelson Borges não podia mostrar um adventista do sétimo dia no meio da conspiração adventista do decreto dominical e da mistura de Estado com igreja e Ellen White. Mas peraí, tem um adventista ali em pé do lado, impondo a mão sobre o Trump e orando pelo Trump. Mas o Michelsonzinho, ele vem aqui e ele faz o quê? Ele vai lá e recorta a foto, ele deu um zoom na foto e escondeu o adventista que estava do lado. É como Cristo disse, que o povo de Deus é representado como um sal da terra. E quando o sal da terra perde a sua qualidade, perde o seu sabor, só presta para ser pisado pelos os ímpios. Assim está acontecendo com a liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só está servindo para ser pisados pelos os opositores da verdade do terceiro anjo. Isto é uma vergonha. O que a Igreja Adventista está fazendo? Colocando o decreto dominical junto com o Donald Trump. A Igreja unida com o Estado promovendo a falsa liberdade religiosa. Irmãos e irmãs, cai por terra a heresia que Michelson Borges pregou, como os adventistas pregaram, que o decreto dominical sairia pelas mudanças do clima, pelas mudanças climáticas, pela COP do clima. Como vocês viram, agora esses fatos, esse fato histórico, que realmente o decreto dominical agora será posto em 2025, pelo projeto 2025, pelo Fredon 25, que é a mesma falsa liberdade religiosa, a qual Deus revelou que todos os decretos é pela falsa liberdade religiosa. Agora eu quero deixar para vocês o que fazer agora no período do decreto dominical. Nós vamos guardar o domingo em obediência ao Estado ou vamos pregar que o domingo é o sinal da besta? Claro, irmãos, nós vamos pregar que o domingo é o sinal da besta. E não vamos guardar o domingo, porque aqueles que guardar o sábado junto com o domingo já recebeu o selo da besta na mão direita. Para isso, quero deixar uns textos de L.G. White, para você ver o que ela diz a respeito do povo de Deus no período do decreto dominical. No livro Eventos Finais, página 116, diz assim: precisamos tomar a firme posição de que não reverenciamos o primeiro dia da semana como o sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová. E reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. Quando for invalidada a lei de Deus e a apostasia
se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor de seu povo. Agora na página 118, que diz: a substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, sabei que chegou o tempo para Deus agir. Então, irmãos e irmãs, nós não podemos receber o selo da besta. Não podemos obedecer o Estado com essas leis falsas de liberdade religiosa para guardar o domingo. Pois o domingo, ele não é o sábado. E se nós reverenciar o domingo, nós estamos obedecendo a besta e a sua imagem pelas leis falsas de liberdade religiosa. Então, como os irmãos viram nos textos, o sinal da besta é o descanso dominical. E, portanto, todos os adventistas que guardar o sábado junto com o domingo já está reverenciando o primeiro dia da semana, o domingo. Já está recebendo o selo da besta na mão direita. Então, não caia na cilada dos ensinamentos da igreja para você guardar o domingo. Como a Igreja Adventista do Sétimo Dia está ensinando para os membros que, no período do decreto dominical, os membros têm que mostrar prudência, parar de trabalhar no domingo, abster-se de trabalhar no domingo, parar de lavar roupa, fazer do domingo um dia de culto, cantar verdadeiros hinos de reavivamento, chamar os jovens para fazer culto em ar livre, e aí vai. Isso é receber o selo da besta, abster-se de trabalhar no domingo por causa do decreto dominical. O único dia para descanso é o sábado. O domingo, o descanso do domingo é o sinal da besta. Chegou o fim da América por causa do decreto dominical. É o fim. Então, chegou o período do fim da América, com a entrada do presidente Donald Trump para pôr o Projeto 25, o qual é o mesmo Freedom 25 da Igreja Adventista, para pôr o domingo em prática. Sim, chegou o fim da América do Norte, Estados Unidos.